Vocês viram, né? Sim, sim. Bom, gente, deixa eu só me colocar aqui junto com esse povo lindo. Boa tarde. Estamos iniciando a última sessão que compõe a mostra da Semana Amilar Alves 2021, Oficina Animação João da Mata, 100 anos. Essa é a quarta edição dessa mostra anual, iniciada em 2018. E essa mostra foi criada com o objetivo de homenagear e resgatar a memória do cineasta Amilar Alves, nascido em Campinas no dia 23 de novembro de 1881 e falecido no Rio de Janeiro a 4 de março de 1941. Amilar Roberto Alves foi dramaturgo e cineasta. Sua obra mais importante foi João da Mata, que o artista escreveu, encenou no teatro e filmou. João da Mata, realizado em 1923, é considerado por alguns historiadores como o primeiro longa-metragem brasileiro de ficção. A Semana Amilar Alves é organizada pela CTAV, ou CETAV, que é a Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, e que reúne mais de 100 cineastas para discutir o audiovisual da nossa cidade. Seguindo o espírito inquieto do artista que dá nome à mostra, aqui se busca exibir e discutir filmes históricos e atuais que abordam temas regionais e sociais, além de manter a sintonia com as mais avançadas tecnologias a serviço da arte audiovisual. Boa sessão para todos, eu deixo vocês em companhia desse grupo maravilhoso e estarei aqui para dar todo o apoio necessário, pessoal. Ótima. Muito obrigado, Tati. Essa mostra, essa é a quarta edição da mostra, né? Agora a Semana Amilar Alves, realizada graças a essa cooperativa, essa solidariedade, essa grande amizade, né, desse grupo, principalmente, né, que não tem um centavo de dinheiro público, nem privado, nem de dinheiro nenhum, mas estamos fazendo. Antes de começar a falar do projeto, infelizmente, eu tenho que falar de uma outra homenagem. Acabo de receber a notícia, há poucos minutos, do falecimento do querido Maurício Capovilla, que nasceu em Valinhos e se tornou um dos cineastas mais importantes do Brasil, do cinema novo e tudo mais, né? E fez uma carreira lindíssima no cinema. Ele, acho que estava com 84 anos, morando no Rio de Janeiro. Nós ainda conseguimos fazer 2 mostras homenageando o Capô, ele era chamado pelos amigos queridos de Capô, né? Trouxemos ele para Valinhos, ele tinha há mais de 40 anos que ele não voltava a Valinhos, fizemos uma retrospectiva, fizemos um documentário, onde ele próprio comenta a obra dele, né? Nós temos esse documentário, eu vou depois falar com a Marília, a esposa dele, da gente disponibilizar esse documentário, né? Então é uma pena perder esse companheiro tão querido, mas ele teve uma produção maravilhosa, assim, né? Poucos seres humanos, acho que deixam esse mundo tão satisfeitos, assim, de realizar tanta coisa, né? Ele fez filmes autorais, fez filmes comerciais, criou escolas de cinema, fez documentário, ele é um dos lançadores do que depois virou Globo Repórter, né? Que na época era, acho que Globo Shell, uma coisa assim. Então, é um cara de uma atividade intensa, assim, até os seus últimos momentos de vida. Bem, feito esse registro, meio chato, né? Vamos agora para o nosso tema de Amilar Alves, né? Bem, como a gente vem acompanhando, a gente criou essa amostra, né? A amostra Amilar Alves, justamente para resgatar o nome de Amilar Alves na história do cinema, né? Ele estava meio apagado, assim, só sendo estudados por historiadores ou estudantes que iam muito a fundo na história do cinema, né? E na própria cidade onde ele nasceu e desenvolveu a sua arte, ele não era tão lembrado, né? Então, a gente criou essa mostra trazendo o nome de Amilar Alves, né? E a obra mais importante que ele fez, ele escreveu muito para teatro, encenou muito teatro, né? E a obra mais importante que ele fez foi João da Mata, que ele escreveu para teatro, encenou
em Campinas, né? E depois filmou. E como o Tati disse no início, é considerado por vários historiadores como o João da Mata é o primeiro, é considerado por muitos historiadores como o primeiro longa-metragem de ficção brasileiro, né? Foi lançado em 1923, e então a gente, em 2023, vai completar 100 anos do lançamento desse filme, né? Então, como animação é um pouco demorada de fazer, a gente está lançando hoje, né? Já começamos a trabalhar, né? Montamos uma equipe de animadores que eu vou daqui a pouco apresentar cada uma delas e cada um deles, e cada uma delas e cada um vai falar da sua trajetória na animação e do que vai fazer nesse filme, né? Esse nosso filme, ele não tem obrigação de ser um documento, né? Porque já tem 2 bons documentários sobre a Milar Alves e também sobre o João da Mata. Ramiro, que é do nosso grupo aqui, está refilmando o João da Mata. Ele está fazendo, como a Milar Alves fez, ele já recuperou a peça e ele vai encenar a peça no teatro e vai filmar. Então, o nosso filme aqui vai ser um filme autoral mesmo, né? As animadoras e os animadores que vão trabalhar, cada um vai trabalhar livremente, de homenagear o filme João da Mata da forma mais criativa, mais artística, usando várias técnicas de animação e tudo mais. Então, então, cada um de nós vai falar um pouquinho de como está pensando fazer, né? Então, e depois a gente abre, depois que cada um fala um pouquinho de como está pensando fazer o filme e falar um pouquinho da sua carreira na animação também, aí a gente vai abrir para quem quiser perguntar alguma coisa. Só para sintonizar um pouquinho mais, para quem não está bem por dentro do que é, de quem é a Milar Alves e quem é o filme João da Mata, a Tati, que fez a abertura aqui, acho que foi o ano passado, ela produziu um filme muito legal, dando esse toque, explicando isso aí. Então, eu vou pedir para a Tati exibir Cinema do Interior. Quem foi a Milar Alves? Já pode exibir, Tati? Beleza. Campineiro, nascido em 23 de novembro de 1881, foi jornalista, corretor de imóveis, dramaturgo, teatrólogo e diretor de cinema. Sua carreira jornalística passou pelos jornais O Correio Popular, O Diário do Povo e O Correio de Campinas. A Milar Alves também foi um dos fundadores do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. O texto do drama Fernão Dias, de 1939, foi adaptado para o cinema por seu filho Alfredo Roberto Alves, em 1956. Filho de Amilar Alves e figura importante do cenário cinematográfico do segundo ciclo de cinema campineiro nos anos 50, dirigiu e produziu os filmes Escola da Fusarca, de 1949, sua primeira experiência no cinema, As Aventuras do Dr. Avenca, 1950, e Falsários, de 1952, o primeiro filme com som realizado em Campinas. Amilar Alves é conhecido por ser pioneiro do ciclo de cinema campineiro, por ter produzido em 1923 o primeiro filme de ficção inteiramente da cidade. O longa-metragem João da Mata foi baseado em uma de suas peças de teatro. Esse drama sertanejo de ficção conta a história do conflito entre latifundiários e pequenos proprietários de terra. O filme João da Mata estreou no mesmo ano em que foi produzido, 1923. João da Mata, tanto na versão teatral quanto cinematográfica, é marcado pela caracterização caipira dos personagens reforçada por sua linguagem típica. Mas aonde está essa lei, essa justiça que todos falam? É assim que os homens da cidade são instruídos? Instruídos só para darem razão para quem tem dinheiro e paga mais? Antes então se ser como semos. O filme destaca as injustiças no campo pela disputa de terras. O vilão se vale de uma série de artifícios ilícitos baseado em seu poder, enquanto João da Mata investiga os fatos.
A Milar Alves constituiu a produtora Fênix Filmes junto a outros 3 sócios. Adquiriu uma quantidade grande de película e impressionou seus sócios quando perceberam que não se trataria de um curta-metragem, e sim de um longa-metragem, algo extremamente raro para a época. O cinegrafista, diretor de fotografia, técnico de laboratório e de efeitos especiais do filme foi Tomás de Tullio, pioneiro na adaptação de iluminação artificial para estúdios. Tomás montou um pequeno laboratório com recursos para revelar, copiar e cortar o filme. Afinal, naquele tempo, não existia em Campinas estúdios como em São Paulo. Ele conta da dificuldade e peso dos equipamentos de fotografia em entrevista para o curta João da Mata, um documento, de Marcos Craveiro. A câmera usada por Amilar Alves na filmagem de João da Mata é uma câmera pesada, que impossibilitava movimentos horizontais e verticais. Em algumas cenas foram necessárias mais de 2 pessoas para a manipulação. Essa câmera pode ser vista na expografia permanente do Museu da Imagem e do Som de Campinas. João da Mata, além de sua estreia no Teatro Rink, também foi exibido no Cine Coliseu em Campinas, nos cinemas Fênix e Colombo em São Paulo e no Cine Central no Rio de Janeiro entre os anos de 1923 e 1924. A iconografia do cinema campineiro entre 1923 e 1972 pode ser lida no livro Imagens de um Sonho, produzido pelo Museu da Imagem e do Som de Campinas, que reúne reflexões e artigos sobre as gerações que compõem os ciclos antigos do cinema da região. João da Mata é mais um filme brasileiro que se deteriorou em forma física. Os rolos da película foram afetados por um incêndio ocorrido na Cinemateca Brasileira. Do filme original, restam apenas alguns trechos que ajudam a compreender um pouco dessa primeira tentativa de construção do cinema campineiro. Eles estão disponíveis na Cinemateca Brasileira para pesquisas. Amilar Alves empresta seu nome a 2 ruas no Brasil, uma em sua cidade natal, Campinas, na conhecida Vila João Jorge, próxima à Avenida Marechal Carmona, e outra chamada Amilar Roberto Alves, que fica na capital paulista, próximo a São Caetano do Sul. Em 2019, Amilar Alves também foi homenageado batizando a Lei 15.756, de 10 de maio de 2019, que instituiu no calendário oficial do município de Campinas a mostra Amilar Alves de Audiovisual, celebrada anualmente em maio, para promover os ciclos de cinema antigos da região. Amilar Alves faleceu em 1941, mas deixou seu nome na história no primeiro ciclo do cinema campineiro, retratando em João da Mata a realidade do seu trabalho como corretor de imóveis em Campinas, no início do século XX, onde podia perceber as constantes espoliações sofridas pelos sitiantes mais humildes. Um grande artista, visionário e ativista que fez da sua realidade poesia em forma de imagens. Bom, gente, então, além do documentário feito pelo Marcos Craveiro e outro documentário feito pelo professor Carlos Roberto, tem esse documentário também da Tati Pérez, né, que é também a narradora desse filme que a gente acabou de ver. A formação dessa equipe foi assim, pessoas que já trabalharam comigo em animação, várias coisas, né? O Al, que vem trabalhar junto há 45 anos, e outras pessoas que a gente foi se envolvendo nesse período, né? Então, é uma equipe montada, assim, com essa amizade, e também vendo, assim, a qualidade artística dessas pessoas, né? Então, eu vou começar chamando a produtora Janice Castro, que já vem trabalhando com a gente na produção há mais de 10 anos. Então, por favor, Janice. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? A gente nunca sabe, né? Bom, como o Maurício disse, eu sou Janice Castro,
Eu trabalho com o núcleo desde 2014. Eu fui levada pela minha filha Débora, que deve estar por aí, para 2004, viu? Para o MIS, e no MIS eu conheci o Maurício, através do Orestes. E logo que o Orestes conversou comigo e eu disse que eu estava interessada em estudar cinema, conhecer cinema melhor, e eu me interessava pela parte mais de produção executiva, pela gestão de projetos, pela formatação, ele já disse, olha, você vai se dar muito bem com o Maurício e com o pessoal do Núcleo de Cinema de Animação. E aí eu fui estudar um pouquinho, né, de cinema de animação, de cinema, de produção, e em 2013, por aí, eu, a Débora e outras pessoas aí que frequentavam o MIS, todos apaixonados por cinema, nós resolvemos fazer um site de cinema chamado Negativo. Convidamos o Maurício para escrever uma coluna no site, uma coluna sobre cinema de animação, né? O Maurício aceitou, então ele entrou também para fazer para compor, né, a equipe do site, e eu continuava estudando, aí eu fui fazer uma pós de gestão de projetos lá no Senac São Paulo. Teoria, né? Teoria. E levando o site, levando também uma programação aí no MIS de os diretores de cinema, uma semana do diretor. A gente levava os filmes do diretor, aquela semana, um só diretor, discutia, fazia uma mesa. Aquele tempo a gente não falava mesa redonda, né? Mas, enfim, era o Cineclube, né? Cineclube. E a gente continuou nessa parceria. Logo depois de conhecer o Maurício, eu conheci o O, e estamos até hoje aí nessa parceria, né? E realmente o Orestes tinha razão, eu me dei muito bem com o pessoal do núcleo, tanto na parte profissional como na parte pessoal. Nós somos amigos, a gente tem uma empatia, uma sinergia muito boa. E é uma pena que o Capô, né, se foi, que também a gente fez algumas coisas com ele. E ele era uma pessoa muito, muito querida, né, além de ser um profissional brilhante, né? Uma pena mesmo. E assim foi, né, o início, né? E a gente vem até hoje aí. E a minha contribuição no João da Mata vai ser na parte de produção executiva, e como é um projeto pequeno, eu vou fazer tudo que aparecer da parte burocrática, eu vou fazer, e estou disposta a correr atrás de recurso financeiro, porque senão nada se realiza, né? Então, eu já estou de olho em editais que a gente possa colocar, assim que a gente tiver uma coisa mais consolidada em termos de roteiro, né? E também fazer parcerias com empresas, ou fazer um financiamento coletivo, porque hoje em dia a situação está bastante complicada, então nós vamos ter que pensar em possibilidades alternativas aí. Não está fácil para ninguém, né? Mas nós não podemos parar, o importante é que a gente continue, e que bom que temos jovens, que bom que essa mostra está aí em pé, que bom que os idosos também continuem, né? Que bom que a gente tenha vacina, viva o SUS, viva a Fiocruz, não é mesmo? E vamos tocar para frente. Obrigada, gente. Obrigado, Janice. Viva o Butantan também, que eu tomei já as duas Viva o doses. Butantan. Já tomei as 2 doses Butantan. Eu tomei a AstraZeneca. Que ótimo. Eu vou tomar a segunda dose ainda. Gente, um pouco fora de ordem, mas agradecendo aqui, estou vendo gente muito legal, muito querida aí no público, público não, né? Pessoal que está com a gente aqui nessa sala.
vendo pessoas queridas aqui, e agradecendo também as pessoas queridas da CTAV, que virou uma tribo, uma família, né? A gente viu criança nascer, todos somos tios de Joaquim, né? E vamos lá. A próxima pessoa que eu vou pedir para falar, que eu conhecia, é a pessoa que eu conhecia há menos tempo, né? Até porque não dava para conhecer há tanto tempo que nem o UOL, porque ela não tem nem a metade do UOL, da minha amizade com o UOL. E foi a Rafaela, e nós estamos fazendo um outro filme coletivo, que a Janice está envolvida também, que é um filme do grupo feminista da animação, né? E é um filme homenageando animadoras pioneiras e feito por animadoras jovens, né? E foi ali que eu conheci Rafaela, que ela se candidatou a trabalhar naquele filme, mas lá não deu certo, mas aí eu convidei ela para vir para esse aqui. Então, por favor, Rafaela, falar um pouquinho da sua trajetória e do que você pretende fazer no João da Mata. Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Rafaela, eu estudo artes visuais na Unicamp faz 4 anos, e no meu primeiro ano de faculdade eu já vi que na aula do UOL mesmo, eu vi que eu queria muito fazer isso da minha vida, fazer animação. E aí eu comecei, peguei o gosto, aí eu nunca mais parei. E aí eu me inscrevi em vários editais, aí eu fui progredindo, né? E eu agradeço muito ao professor Wilson por causa disso. E aí eu parei aqui, que me conheceram, né, por esse outro projeto. E eu fiquei muito feliz, porque é da parte da evolução e também, sei lá, muito gratificante. E poder trabalhar com pessoas que, sei lá, trabalham com isso há tanto tempo, são especialistas. E eu me sinto muito agradecida. E a parte que eu vou fazer também é a animação, e eu queria mostrar um pouco. Tati, se você puder mostrar uns slides aí. Estou abrindo aqui, tá? Tá. Um pouquinho. Aí, então, a ideia que eu tive foi, a partir das reuniões e dos conteúdos que a gente tem disponível na internet sobre o Amilar Alves, eu pensei em pegar os detalhes dele, do próprio Amilar Alves, no processo da ideia que ele teve para criar a peça, e todo esse processo até a primeira encenação no Teatro São Carlos. E é que eu sou muito mais do processo de ter ideias com desenhos, então eu resolvi fazer um storyboard, fazer uns sketches do que poderia ser. Então é um pouco da vida dele no processo de criação da obra mesmo, e aí pode passar, Tati. E aí aqui vocês vão ver que tem o Teatro São Carlos, tem a primeira encenação, e aí pode passar. E as pessoas... Aí eu li uma pesquisa, mas eu não vou lembrar agora de quem que era, que disse que ele teve a ideia de fazer o filme depois que a Academia de Letras elogiou, né, o teatro, uma peça. Então, isso meio que vai ser o final da minha parte, que eu desenvolvi. E pode passar, aí eu fiz uns testes, porque eu pretendo fazer com tinta, né, aquarelável e tal, e aí eu fiz uns testes, aí pode ir passando, que é tudo teste que eu fiz mesmo. E processos de surgimento da ideia mesmo, né. E é isso. É isso que eu queria mostrar, essa parte visual mesmo, e tô seguindo com essa ideia, espero ficar bem bom. É isso. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Então, como a Rafaela falou, quando a gente foi montando essa equipe, a gente foi fazendo algumas reuniões, disponibilizando material, né? Eu, que já estava mais tempo, tinha vários materiais, disponibilizei. Aí pessoas que nem o Felipe vai falar daqui a pouco, ele foi pesquisar ainda mais coisa, né? Então, a gente vem fazendo reuniões assim para ir
para a gente ir se sintonizando o que cada um vai fazer, né? E compartilhar os conhecimentos que a gente está somando, né? Então, outra amiga querida e parceira de vários trabalhos, Roberta Santana. Estão me ouvindo? Bom, pessoal, boa noite. Quero agradecer aí a presença de todos também. Agradecer também publicamente o convite aí do Maurício. Bom, eu sou formada pela Unicamp também, né? A Rafa falou que ela está aí no curso, hoje eu sou formada. E no curso de artes visuais que eu fiz, eu segui durante um bom tempo a carreira na cenografia, que é uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de trabalhar com escultura, trabalhar com acabamento, com pintura, e é uma técnica e uma área que eu consigo explorar bastante, né? Aí, quando eu conheci o Will, o UOL, né, a aula dele, como ela também falou, eu já fiz um pouco mais para frente do meu curso, né? Mas também depois assistia várias e várias vezes, mesmo sem mais fazer parte do meu currículo, porque criou uma amizade, né? O UOL, ele tem aí uma característica que eu gosto muito, que é fazer a gente olhar com outros olhos mesmo, né? O processo da animação enquanto professor, né? Ele te dá um olhar diferente, você não fica só com aquela vontade, aquele olhar profissional para a carreira, né? Você se apaixona mesmo, os que se apaixonam na aula dele pelo fazer. Ele te provoca a fazer mais que o comercial, né? Ele te provoca a pesquisar, a pôr o teu trabalho, a tua história ali no processo. Bom, aí a partir desse contato, das aulas, eu criei também aí, né, como bem dito pelo Maurício, essa amizade junto tanto com o UOL, quanto com o Maurício, pelo núcleo de cinema de animação. Cheguei a fazer oficinas junto com o núcleo. Nesse caminho também, o Felipe aí presente, parceiro também junto com a gente, vai falar um pouco mais dessa parte. E aí, com a cenografia acontecendo, eu fui me apaixonando, né, pela animação de maneira geral, mas o stop motion é a área que eu particularmente gosto muito, que é onde eu consigo aí conciliar esse meu trabalho, né, esse meu gostar, esse meu desejo de fazer cenários, de trabalhar com construções, com escultura. Então é uma coisa que eu gosto, eu pratico, né, faço personagens, gosto de articular, gosto de fotografar, e tem alguns projetos pessoais também. E aí esse convite veio aí com muito carinho, né, para que a gente possa estar juntos novamente, e nesse momento que está tão, né, complexo, que é a pandemia, e eu adorei. E a minha parte é uma parte que vai conversar aí com a cenografia, né, estudando, lendo, vendo as referências. Além de ser um filme que foi gravado a partir de uma peça teatral, e os atores eram atores do teatro, então ele se aproveitou, né, dos atores que participavam da peça, tem algumas curiosidades que eu achei super interessante, que foi o fato que ele também usou, né, alguns cenários, algumas construções, algumas coisas que funcionavam no teatro, e ele aproveitou para o cinema. E tem alguns relatos, algumas histórias até bem engraçadas, né, de situações que aconteceram por conta do cenário ser um cenário teatral, né? Então, tiveram algumas dificuldades, enfim, cenário balançar, situações aí que eu achei interessante, que eu poderia trazer, né? Já que é uma área que eu gosto. Me lembrou experiências pessoais também, outras situações. Então, falei, eu vou estar mais em casa fazendo esse pedaço, né? Aí a minha história também, ela vem com essa ideia, né, de me apropriar desses relatos, dessas curiosidades que tem a ver com essa produção. Então, eu vou falar um pouco da produção, né, de como o filme aconteceu. É uma história que eu inventei fictícia, né, minha pequena contribuição aí na animação. Eu vou também assistir o documentário que tem João da Mata, um documento lá no YouTube,
que eu convido a vocês, que não conhecem, assistam, que é muito legal, tem bastante imagem lá, bastante referência. E tem a fala do ator Ângelo Fortes, que para a época era um galã, e ele foi o João da Mata. E ele tem um relato muito legal, achei muito interessante a experiência dele enquanto ele conta, né? Ele lá já tá velhinho, falando pra gente como que foi. Então eu fiquei com vontade de trazer ele para minha história. Então, de maneira resumida, né? O meu processo não está tão avançado assim quanto o da Rafa, mas também ela falou que é o processo dela de início, né? Já começa a desenhar. O meu eu ainda estou na parte de roteiro, já tenho a minha ideia, né? Ela está ainda super carregada de referências, então é hora de começar a lapidar. Mas eu vou trazer o Ângelo Fortes, né? De João da Mata. Então, na peça, ele aparece em cena. Até passou aí nesse vídeo que a gente mostrou a fala da cena que eu gostaria de retratar, que é quando ele está angustiado e muito chateado com toda a situação, né? Revoltado, né? Com a situação toda com o coronel. E então, eu vou mostrar esse momento que ele está lá nesse ensaio, nessa filmagem, e aí a gente fica preso com esse fazer, né? Então eu vou falar um pouco do fazer, do ator, o fazer desse processo que foi a gravação, tá? Maneira resumida, né? E eu gostaria também de emprestar uma memória minha, né? Porque o texto, a peça, o filme fala de uma situação bem forte, né? Assim que o Almir quis propor, que era pensar sobre esse ocorrido das terras serem desapropriadas, né? De uma maneira tão injusta para inúmeras famílias. E conforme nós fomos estudando, conversando, eu tive uma memória do meu pai já é falecido, mas eu lembro dele falar, mas de criança isso foi muito engraçado lembrar, de um familiar também, que tinha ocorrido algo parecido num momento distante. Eu já não teria como tirar essas informações, né? Meu pai já é falecido, mas essa memória, que passou a ser uma memória, que a partir, né, de outras informações do próprio filme, da situação toda, com essa desapropriação de terra, eu vou trazer também, e vou emprestar para o meu personagem, e essa lembrança aí vai percorrer o meu trecho, a minha animação, tá? A técnica que eu vou fazer, então, vai ser stop motion. Eu trouxe aqui, ó, uma personagem minha, só para vocês darem uma olhadinha. Essa aqui é a Gilda, é de uma outra história, né? Mas vai ser um personagem articulado, então, meu João da Mata. E também vai percorrer aí algumas memórias, então, provavelmente eu trabalhe com alguma outra técnica para dar essa suavizada de trechos de memória que meu personagem vai ter, né? Para falar, então, desses dois pontos. Vou trazer bastante referência envolvendo a produção, focando essa parte da cenário, teatro, cinema, e também essa questão mais social que o filme abordou. Tá bom? Muito obrigado, Roberta. Aí eu vou chamar aqui. Felipe vem trabalhando com a gente muito legal, assim, nas oficinas, e trabalhou nos longas, né? Animando, dando suporte tecnológico, né? Quando a gente terminou os longas, né? O Al fez História Antes de uma História, eu fiz Café Mundo de Prosa, a gente gastou uma fortuna para fazer DCP, depois o Felipe desenvolveu essa tecnologia de fazer DCP, assim, quando a gente ganhou a SP Cine, para distribuição, teve que fazer um novo DCP, já foi Felipe quem fez, né? Então, é uma pessoa que está... E uma pessoa muito carinhosa, né? Muito querido também. Então, por isso que a gente convidou ele para a equipe também. Por favor, Felipe. Olá, gente. Boa noite. Poxa, obrigado aí, Maurício, pelas palavras. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz quando recebi aí o convite. Queria também parabenizar o pessoal que está organizando aí a Semana Milar Alves. Hoje eu passei a tarde aí acompanhando as atividades, foi muito bacana. Coisas realmente muito legais, discussões muito interessantes. Então, parabenizar aí vocês pela resistência aí, porque a gente sabe que não é fácil, mas mandaram bem, foi muito bom mesmo.
Bom, a minha trajetória assim, na animação é um pouco parecida com a da Rafa e da Roberta, né? Eu também sou formado em artes visuais e lá eu conheci o Wilson Lazzaretti, que a gente chama de UOL, na disciplina de desenho animado. Enfim, sempre gostei de desenho animado, né? Tinha essa vontade de trabalhar com isso, mas não sabia como funcionava, e aí fui então fazer a disciplina lá com o UOL. E ele realmente, como a Roberta comenta, né, ele abre uma nova perspectiva sobre o que é animação, né? Animação independente, animação autoral. E foi realmente ali onde se abriu um universo de possibilidades. E aí depois, através dele, conheci também o Maurício, né, o trabalho do Núcleo, a Janice também, e depois a Roberta, que a gente começou a trabalhar junto. E, a princípio, a minha atuação foi principalmente nas oficinas, né, que o Núcleo faz bastante oficinas de animação enfim, com vários públicos, mas tem bastante atividade voltada para as crianças, né? E isso também despertou meu interesse pela educação, que acho que é uma área que eu gosto bastante, e acho que realmente é um diferencial do núcleo, trabalhar e valorizar o trabalho das crianças, né? Encarar as crianças como criadores mesmo, né? Não como futuros criadores, mas como criadores hoje. Eu acho isso muito bacana. Depois viajei também com a Roberta, a gente fez algumas oficinas aí. Depois a gente fez um filme, o Menura em Dó Maior, a gente fez o curta de animação, eu e a Roberta. Enfim, e aí venho esse tempo todo aí trabalhando com oficinas de animação, né? Principalmente aí pensando na educação. Atualmente eu trabalho no Sesc Campinas, no espaço de tecnologias e artes, um espaço lá onde a gente desenvolve atividades educativas, e sempre trago aí as animações, até agora no formato virtual, né, por conta da pandemia, sempre tentando aí difundir toda essa bagagem que eu adquiri com o pessoal do núcleo. E aí sobre o filme, a parte que eu pensei em trabalhar, o meu processo a princípio foi de pesquisa, né, eu gosto bastante dessa parte de pesquisa histórica. E aí eu fiz uma pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Eu não sei se vocês conhecem o site da Biblioteca Nacional, mas eles têm uma área lá da hemeroteca onde tem um monte de jornais antigos digitalizados, né? Não só jornais, revistas também, do Brasil inteiro. E é um sistema de busca bem... Os jornais, eles estão indexados, né? O texto dos jornais está indexado, então você consegue pesquisar o texto, né? As informações que estão ali no texto do jornal. Então comecei a fazer uma pesquisa com relação ao filme, né, e descobri algumas coisas bem interessantes. Enfim, como a gente viu no documentário da Tati, infelizmente o filme, a gente só tem alguns trechos, né, que chegaram até hoje, então muita informação a gente não tem sobre o filme. E aí esses recortes de jornal, eles acabam dando pistas, né, de coisas, de outras informações, né? Uma informação que eu descobri por um dos recortes lá é que, por exemplo, aquela câmera que está no MIS foi a segunda câmera já, que eles começaram com uma outra câmera a filmar, e aí eles perceberam que essa câmera ela era um pouco limitada de recursos, e aí eles foram atrás de uma nova câmera, que aí é essa câmera que está preservada até hoje lá no MIS, né? Então são informações assim que às vezes pode ser que não entrem no filme, né? No trecho realmente que vai ser animado ali, não entre no filme, mas que são pistas assim que a gente vai juntando para contar essa história, né? Que eu acho que é bacana. Depois também acho que esse tipo de informação pode acompanhar esse filme que a gente vai fazer. Mas sobre a técnica que eu pretendo usar, eu gosto muito de explorar coisas assim, de técnicas mais experimentais de animação ou não tão tradicionais assim. Até no filme do Menura, que eu fiz com a Roberta, tem um trecho que eu fiz animando areia e tal, que foi uma coisa bacana. E aí eu pensei de repente, utilizar esses trechos do filme do João da Mata, que sobreviveram até hoje,
e fazer alguma interferência em cima deles, de repente uma rotoscopia ou alguma outra técnica ali, com base nessas filmagens que sobreviveram até hoje, né? Inclusive, uma das cenas bem emblemáticas que até hoje ainda a gente sobreviveu é uma cena da luta ali entre o João da Mata e agora não lembro se é o coronel ou se é um capataz do coronel, enfim. Mas tem uma luta ali, é uma cena bem emblemática, e aí trabalhar em cima disso. E uma outra coisa que eu gostaria de abordar é um pouco o trabalho do Tomás de Tulle e do Felipe Risse, que trabalharam no filme também, e que acho que eles têm uma importância grande. Inclusive, eles depois fizeram mais coisas, né? O Amilar Alves foi a única experiência dele com o cinema, mas os dois depois continuaram ainda nesse trabalho, então eu queria também trazer um pouco aí do trabalho deles, né? Ainda, enfim, estudando como isso vai encaixar no filme, mas é mais ou menos isso. Valeu, gente. Muito obrigado, Felipe. Olha, para vocês verem como é legal essa equipe, assim, né? Porque vão trazendo as coisas, assim, né? Por exemplo, o Felipe aí agora acaba de fazer uma definição muito boa do trabalho que a gente faz no núcleo, né? Eu nunca tinha pensado nisso aí que ele fala. Até tinha uma sessão no Anima Mundi chamada Futuro Animador, né? E Felipe faz uma definição muito legal. Nós não vemos as crianças como futuro animador, ele é animador no presente. Isso é uma sacação que o Felipe viu assim, que eu nunca tinha percebido, né? A gente vai fazendo as coisas e a gente não percebe. Então, acho muito legal isso aí. Outra coisa que me ocorreu agora de ver Felipe falar, eu gosto muito de making off. Todos os meus filmes têm making off. Às vezes o make-off é mais legal que o filme até. Geralmente feito pela Débora, né, Janice? A Débora está aqui na sala também. E até esses dias na Cardume o cara falou da importância do making-off, né? Todos os meus filmes têm um making-off muito... É praticamente um documentário. E aqui, Felipe, isso que você falou agora, é legal você continuar essas pesquisas e tudo mais. Isso aí entra nesse trabalho paralelo que a gente faz, que o making-off, na verdade, é um filme paralelo. Esse que a gente costuma fazer nos nossos filmes, acaba sendo um documentário paralelo da coisa. Então, Janice, vamos pensando, né, no making-off do João da Mata também. Se Débora tiver afim, ela já fez vários, se ela tiver disponível também, né, não sei, né? Ela já sabe o formato de make-off que a gente faz, que é esse documentário, né? Então, muito legal. Então, agora eu vou pedir para falar. Bom, eu conheci o UOL em 1979, né? Eu estudava publicidade, porque era uma forma de fazer arte, né? Eu queria desenhar, queria viver de arte, e eu não sabia como fazer isso, né? E eu vi que na publicidade era uma forma, porque eu tenho que pagar contas também, né? Não sou herdeiro, como diz a Tati, né? Então, aí eu fui estudar, eu tinha uma professora, aí eu comecei a assistir umas mostras que tinha no Sesc Campinas, né? De animação. E eu tinha acabado de assistir Allegro Non Troppo, o filme do Bruno Bozzetto, né? Música e Fantasia, que aquilo ali me deixou doido, assim, né? Aí que eu entendi. Falei, não, desenho animado é isso, né? Não é... Quer dizer, pelo menos o desenho animado que me interessa é isso, que o Bruno Bozzetto faz, né? E depois eu fui assistir essas mostras de Norma McLaren e de outros autores canadenses, e depois também uma mostra de autores autorais brasileiros, né? Filmes autorais de brasileiros, né? Tipo Zé Rubens Siqueira, uns caras que faziam uma coisa de estilo, né? E Antônio Moreno, que fazia desenho na película, ele e Roberto Miller, né? E quem fazia tudo isso era o UOL, né? E aí eu fiquei tentando conhecer o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, até que um dia, através do João Protetti, que é um amigo querido até hoje, né? A gente fala que a gente é irmão. Aí eu cheguei lá, o UOL tava lá com milhares de folhas lá, ele estava fazendo em sabor bulata, passando pastel nos filmes lá, né? E depois nunca mais saí, né? Aí ficamos, né, para sempre. Então, eu ia pedir para o UOL, então, falar aí agora. Estão me ouvindo agora? Uhum. Tá. Bom, boa noite a todos. Assim, é um prazer, né, estar aqui com vocês, vendo tanta gente que
que vocês já não foram mais meus alunos, eu me sinto numa família, né? Tem até um netinho mais novo, que é o Ignis. É uma coisa assim que é muito enraizada. Eu jamais pensava em fazer uma coisa assim. Mas acho que, sei lá, as coisas acontecem na vida da gente naturalmente, na verdade. Entendeu? Então, eu acho que isso que é a forma de arte que eu vejo, que eu sinto e que eu falo para vocês. Ainda mais agora, o Maurício lembrou bem, né? O Felipe falando que nunca nós pensamos no animador, que é o presente, a criança já é animadora, né? E, inclusive, eu também com o Samuel, eu levei uma bronca praticamente dele, na verdade, que assim, eu sempre cobrei dele, Samuel, você precisa fazer seu filme, né? Tá na hora, né? Assim, meio brincando, mas uau, o meu processo não terminou ainda. O meu processo é o filme de fazer, não aquele filme exatamente, né? Mas é o processo de se construir através de um filme para fazer outros, né? E eu achei aquilo muito interessante. Então, nunca mais vou cobrar ninguém de terminar o filme. Então, eu comecei lá com o núcleo, nessa época, é uma coisa assim, muito distante, talvez, né? Faz, acho que 45 ou 46 anos, na verdade, né? Mas também com essa intenção mais pura, entendeu? Eu não tinha a intenção de fazer um núcleo para produzir desenho animado, assim, para vender, para ser famoso. Eu sempre fui mais modesto, na verdade. Eu sempre fazer uma coisa assim sempre mais pessoal. Uma porque assim eu não tenho um cacife assim de desenho que era assim, eu posso desenhar tudo que eu quero. Não, meu desenho é limitado ao meu traço, assim, as condições que eu vivo, entendeu? Que eu atuo, na verdade, em toda a produção de filmes que eu fiz, né? Eu assim me considero um pouco mais naif, por exemplo, né? Assim, uma coisa mais do que um animador clássico, por exemplo, tipo Disney, coisa assim. Eu acho que se eu talvez fosse, né, eu não teria passado tantas coisas para vocês assim, né, esse espírito mais pessoal e importante na animação, que é justamente ter o traço próprio, e se construir através, né, da coisa. E também uma coisa que sempre me influenciou, porque a gente nunca é sozinho, né, também com o Maurício, que levou muitas coisas comigo, leva até hoje, né, e também o Chico Liberato, né, que é o cara que a gente sempre gosta de falar, porque assim foi o meu grande filósofo da animação. Quando eu encontrei pela primeira vez lá no Cine Olinda, em Olinda, Cine Olinda, não? Cine, como é que chama, Maurício? Cine... Bajado. Cine Bajado. E aí a gente começou a conversar, e ele começou a voltar ainda assim no Boiaruá, depois da sessão, a gente começou a conversar, e eu achei aquilo muito empolgante. É um filme difícil de ver, na verdade, a primeira vez, né, porque ele era muito longo, na verdade, né? Então, e a gente estava cobrando. Hoje está no tempo certo, na verdade, é o tempo que você precisa para acostumar com o filme, né? E hoje a cinematografia, ela te possibilita mesmo a possibilidade, né, cair na redundância aqui, mas a forma de você assistir várias vezes o filme, né? Então você vê, eu vejo 4, 5, 6, 10 vezes o mesmo filme e sempre ele é diferente na Netflix, por exemplo, aqui do lado, né? Então isso que acho que é a nova linguagem, na verdade, que ele tem que aproveitar os nossos tempos, né? E também eu lamento, viu, Maurício, a morte do Capovilla, porque, na verdade, quando ele descreveu os lugares que ele vivia aqui, eu nasci aqui, nasci em Campinas, mas minha infância sempre foi aqui, então o trajeto que a mula, acho que tinha uma mula que escapou, não sei, né? Eu conheço, né? Eu passei já muitas vezes por lá, pelo que ele falou, né? E é realmente uma grande perda. Ele tinha uma cena no filme que eu acho que é A Profeta da Fome, você lembra, Maurício? Então, ele fez uma filmagem, era no interior de São Paulo, não sei onde que era. Em São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. E ele filmou as pessoas que iam lá eram figurantes, na verdade, mas elas viam aquilo com tanta fé. Ele gravou isso, ele filmou isso, né? E eu acho que o cinema é isso. Então, você vê a cara daquele senhor num ângulo legal, ele tá muito, ele acredita naquilo, né? Então, é o que a gente faz, né? A gente acredita naquilo que faz. E aquela expressão daquele senhorzinho olhando, acho que era um Cristo que estava, né? E ali ele acreditava mesmo que aquilo era o Cristo, né? Uma encarnação. Muito legal. Isso é o grande ensinamento do Maurice de Souza. Maurice de Souza, não. Maurice Capovilla, né? Na verdade, né? Bom, aí eu fui, a gente fez várias coisas, né? De filmes, então a gente teve esse espírito que não seria
exatamente como vocês estão pensando se vocês não tivessem entrado no núcleo ou tivessem contato com a gente, né? Então, a contribuição é muito recíproca, né? Então, e a gente vai se juntando, a gente vai se juntando com os pares, né? Eu já até falei, eu não sou muito místico, mas é uma cristalização de energia, né? Então, a gente vai se aglutinando, né? Porque, assim, você não é assim um caixa de banco, é um cara que vai fazendo desenho animado, é uma coisa assim que tem mais coisa, assim, mais artística, não que o caixa de banco não tenha a sensibilidade, tem, claro, né? Então, só falta entrar para o núcleo, né? Mas é assim uma coisa que vai se desenvolvendo, então você vai assimilando e as coisas se encaixam perfeitamente, então a gente forma tudo isso. Isso até foi observado pela Radostina Neikova, que veio para cá 2 anos atrás, né? Ela falou isso para mim, eu acho que teus alunos, eles fazem coisas muito pessoais, né? E onde que a gente aprendeu isso, né? Eu não sei na Bulgária como que é, mas assim, eu acho que lá eles fazem as coisas mais fora de si, né? A gente, toda a ligação que a gente faz com o nosso trabalho vem de dentro da gente, então eu acho que isso é o fundamental para a gente poder fazer. E aí vai, sim, então temos a nossa história. Agora, sobre a minha parte, ainda não está muito definida, né? Mas eu acho que o Milar Alves, assim, tem muitas coisas parecidas. Então, eu assisti, fiquei impressionado com o Homem com a Câmera, do Vertov, né? De Sika Vertov, né? Človek Skino Aparato, é um nome meio estranho, mas era pelo que a gente assistiu o filme, era um cara engraçado. Então, aliás, não só ele, como o Sika Vertov e o Milar Alves e todos os outros pioneiros que a Tati colocou, mas tem mais ali no seu documentário, né, Tati? Tem mais nomes ali do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, assim, todos foram assim, muito pioneiros. Se eles não colocassem a câmera no ombro e saíssem filmando, eles não conseguiam fazer nada, entendeu? E eu acho que eu vou situar a minha vinheta, assim, um pouco de animação que eu vou fazer nessa questão de enaltecer um pouquinho essa parte mais, talvez, pessoal ou universal, né, de um cineasta, por exemplo. Vou tentar fazer isso, vamos ver se eu consigo, né? Então, e é bom ver vocês todos aí, né? Porque temos muito, né, Maurício? Temos muito exemplo no novo, né? O Lucas com o seu Super 8, né? Gente, coisa incrível, Lucas. Assim, é uma coisa assim que eu morrendo de inveja, né? De ter a idade do Lucas e ter feito tanta coisa que ele fez com uma coisa que parece desaparecida, né? Mas está ali. Eu acho que está ressuscitando não é ressuscitando das cinzas, seria o termo legal, assim, mas é uma coisa que tem aquela chama da inquietação, ainda está movendo ali, através de uma bitola tão, assim, que foi tão doméstica, tanta coisa, né? E vendo também o trabalho do que foi feito, né? O que você pode fazer com um cinema que está mais dentro de casa, que é uma bitola menor, assim, né? Hoje em dia fica mais fácil. Bom, então, gente, mais ou menos essa é a minha ideia de fazer do Milar Alves, talvez um colega do Sika Vertov, e outros aí que tem, né, mas a câmera é importante, porque eu aprendi a filmar mesmo com aquela câmera 35-16 que tem no núcleo, né? Tem até hoje, está aqui, é uma Pioneer Bolex. A gente fez muita coisa lá no Pantanal de Mato Grosso, muita filmagem, muito making off, na verdade, que gravando as crianças, né? E fiz pouca animação, sem ser filme, sem ser animação, mas com câmera de vídeo, né? E também peguei, a primeira vez que a gente peguei uma câmera de 35, foi para filmar o cometa Halley. Não sei se você lembra muito aquela elipse que forma, assim, era o nosso primeiro filme digital, vamos dizer assim, em 1986, talvez, né? Aí eu peguei a câmera da Movie Center e fui lá era uma computer graphic em São Paulo, na rua Estados Unidos, né? E aí eu filmei, instalei e deu certo, na verdade. Então, sempre tive um pouquinho de sorte nessa questão, né? Mas, enfim, essa é a minha passagem aí por esse filme. Espero que... Né? Eu não fiz nada agora porque eu estou terminando, estou no meio das vinhetinhas do SESC, né? Das vinhetas da terceira idade para o estímulo à vacinação. Eu fui vacinado também, viu, Janice? Eu peguei a primeira dose da AstraZeneca. Vamos ver se consigo pegar a segunda, né? Mas nosso esforço sendo tudo para isso, né? E também confessamos a idade, né? Não tem importância, eles já sabem de tudo, né? E aí, eu espero a segunda daqui a um mês, meio, talvez eu vou tomar a segunda, né?
Mas, assim, o mais importante é que a gente está junto, sabe, numa época tão difícil, né? Eu estava falando com o pessoal da Argentina agora, viu, Rafa? E eles também estão na mesma, né? Então, a gente fez uma animação, um encontro, a gente fez até um trabalhinho que vai passar segunda-feira lá na Argentina, né? Mas, justamente por causa disso, a gente tentar vencer essa coisa que ele não sabe do que vai dar ainda, né? Assim, esse isolamento, essa falta de contato, né? Então, eu acho que a gente tenta fazer isso nós através da animação, né? Então, e pensar também nas pessoas que não têm essa possibilidade, né? Então, aí vem alguém no supermercado, nós nos deparamos com isso, mas não dá para você comprar sei lá, 1 litro de leite. Você dá, claro que dá. Então, você também compra. Né? Outro dia, uma vez, um cara pediu um lanche, eu comprei até uma garrafa de vinho. Né? Assim, eu comprei um lanche, aquele lanche do supermercado, mas você não quer tomar nada, assim, eu pensei, deve ser, vai que ele seja evangélico, né? Não vai tomar nada de álcool. Eu falei, não, pode ser uma cerveja, mas eu não tomo cerveja, né? Então eu comprei uma garrafinha de vinho, o vinho que eu tomo, na verdade. Aí dei pro cara. Então, mas assim, esse é assim, complicado, né? Assim, a gente não sabe exatamente o que vai dar nisso. Então, eu acho que é um dos motivos para a gente se manter unido com os nossos projetos. Né? E Tati, parabéns, eu gostei muito da sua voz do filme, do documentário, eu achei legal, assim, uma coisa bem suave, legal, eu queria só também dizer isso. Então, é uma coisa assim, que dá prazer em ouvir, né, a coisa do desenrolar das cenas do filme. Parabéns, viu, Tati? Bom, obrigado, Maurício, era isso que eu queria dizer. Obrigado, Ual. Olha, a gente descobrindo mais talentos para os nossos filmes aqui. Das coisas que o Ual falou, só queria completar um pouquinho. Quando ele fala ali do Profeta da Fome, então, é o primeiro longa do Maurício Capovilla, acho que é de 1964. Ele fez tudo meio assim, vendeu o Fusquinha que ele tinha, e pegou os alunos dele e foi filmar lá em São Luís do Paraitinga, porque o diretor de arte tinha amizade com o prefeito lá, e o prefeito deu a comida para eles. Aí falou lá, e o ator era o Mujica. O Mujica não era Zé do Caixão ainda, né? Uhum. E o Mujica estava na cruz, e ele pôs o Mujica na cruz lá, e o pessoal pensou que era santo mesmo. O pessoal ia lá, fazia oferenda e fazia milagre, né? E o Mujica acabou... Aí depois o Capô não gostou da voz do Mujica e chamou o Pereio para dublar o Mujica. O Mujica ficou puto da vida. Você assiste aquele filme, mas você não está ouvindo o Mujica falar a voz que você ouviu no Pereio. Aí o Mujica ficou muito puto. Bom, legal lembrar isso do Capô, porque ele é um cara cheio de invenção assim, nos filmes dele, né? Outra coisa que o Al falou aqui, ele citou o Cometa Halley, então, gozado. Há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para participar de um evento lá na PUC do Rio de Janeiro, e aí, quando a gente estava almoçando, o Marcos Magalhães falou assim, não, alguns de nós têm síndrome de Anélio Latini, porque Anélio Latini fez o primeiro longa-metragem de animação brasileiro, e ele animou o filme inteirinho, né? E eu sou um desses, eu gosto de animar o filme inteirinho, assim, né? Mas quando o Al falou do Cometa Halley, eu lembrei que naquela época a gente estava fazendo alguns filmes coletivos, né? E eu estou voltando para os filmes coletivos de novo. Estamos fazendo esse filme das mulheres animadoras, né? Onde eu não vou animar, são só as mulheres, né? Esse filme coletivo aqui, né? Então, é legal. Então, e tudo isso aí eu vou falar agora da minha parte também, que eu também vou animar nesse filme. Na verdade, eu comecei a animar em 2018. Eu já tinha começado a fazer uma coisa assim... eu queria falar da estreia do João da Mata no Cine Rink, que ele estreou no Cine Rink, né? Então eu comecei, lá em 2018, Tati, você pode pôr os personagens já? Então eu comecei a desenhar... por favor, obrigado. Eu já comecei a desenhar os personagens, sabe porque foi em 1923, então eu comecei a pesquisar as pessoas dos anos 20, né? Então eu fui criando esse elenco de personagens aí, eles é que vão atuar no filme, né? Eu não encontrei nada falando do piano, mas com certeza devia ter uma pianista, né? Ou um pianista, né? Aí eu fiz essa pianista aí, que vai tocar no Cine Rink, né? E a técnica vai ser aquilo que eu gosto de fazer mesmo, que é desenho animado mesmo, desenhar no papel, né? E
eu estou com vontade de essa pianista fazer um pouco ela também com areia. Eu ainda vou experimentar, não sei o que vai dar, mas esse filme, justamente, aquilo que a gente falou agora aqui, esse filme aqui é de experimentação mesmo, né? Já que todos os documentários já estão feitos, a refilmagem do João da Mata, Ramiro já está fazendo, então a nossa parte é experimentar, fazer a coisa autoral mesmo. Ô, Tati, você pode mostrar aquele making-off? Eu fiz esse making-off aqui, como eu falei, eu gosto muito de making-off, para mostrar como é que eu trabalho aqui, né? Tem essa mesa de luz que vocês vão ver aí. Ela tem, quando eu comecei a fazer desenho animado, meu pai era um excelente marceneiro, assim, né? E ele construiu essa mesa de luz para mim, baseado no desenho do UOL, ele fez umas adaptações, não sei nem se fez adaptações, viu? Mas é nessa mesa que tudo que eu fiz na vida foi nessa mesa aí, né? Em animação há mais de 40 anos que eu animo nessa mesa, vocês vão ver nesse making-off. Agora quiser... Ah, tá. Esse eu chamei de making-off número 1, porque... então esse é o furador, não é o furador que o UOL fabrica, esse é do Marquian. Essa é a mesa de luz, né? Vou desenhar tudo no papel, já comecei a desenhar, né? A gente desenha tudo no papel. O maior talento do animador, gente, eu costumo dizer que é a paciência, né? Então, tem que ser mesmo, porque a gente vai fazer folha por folha. Aí está acelerada, né? A exibição. Eu acelerei depois, mas esse é o primeiro teste, né? Do pencil teste, né? Que a gente chama. Aí, escaneio os desenhos, né? Depois que desenhei no papel, na mesa de luz. A gente digitaliza, vai para o computador. Eu gosto de usar um programa Axa aqui. Eu gosto, não é o único que eu sei usar, né? Então, aí eu finalizo a animação no Axa, que aí eu acabo de pintar, monto os ciclos, né? As repetições, né? Ali tem uma câmera. Na verdade, o Axa, ele é uma tabletop que a gente usava, aquela Oxberg que a gente usava lá na TV Cultura, no Raid, nos lugares onde a gente filmava, no próprio CTAV, no Rio de Janeiro, tem uma Oxberg dessa, né? Esse programa Axa, ele foi baseado nessa tabletop, então eu gosto muito de usar ele, né? Embora ele é um programa já que nem existe, nem se fabrica mais, né? Então aí depois é todo colorido o filme, né? Aqui a gente poderia clicar a cor só, né? Mas eu estou experimentando fazer essa cor pintada meio com o pincel, assim, para ficar mesmo essas falhas, né? Vocês vão ver agora nesse teste de animação como é que fica, né? E essa canetinha e tal, né? Uma mistura de artesanal com um pouco de digital, né? A produção, mas tudo baseado no traço mesmo, no desenho, né? Então, esse é um daqueles personagens esse é o único que eu animei até agora, né? Eu animei, acho que 3 ciclos dele. E eu fiz um pequeno teste que, olha, isso que eu vou mostrar aqui, pode ser que mude totalmente, várias coisas ainda vão ser corrigidas, né? Mas eu tenho um pequeno teste, assim, da animação que eu vou pedir para a Tati mostrar também aqui. Tem 1 minuto, né? Que é esse personagem, isso que a gente acabou de ver, né? Aqui eu refiz agora para poder fazer esse making-off, né? Mas eu venho, como eu falei, eu venho desde 2018.
Bom, esse piano, eu peguei um piano daquelas músicas livres da internet, depois a ideia é depois compor uma trilha mesmo, provavelmente piano, né? E esse carro é um Ford 1923, que eu fui pesquisar, né? Aquele Zeppelin também é de 1923. Tem várias correções para fazer, né? Eu já fiz 2 vezes esse movimento, ainda não está bom, mas ainda vou continuar corrigindo, né? Por isso que é legal esse tempo que a gente vai ter, porque o filme é para 2023, né? Então, é uma coisa que poucas vezes a gente tem tempo de ficar refazendo coisa, corrigindo, até ficar do jeito que a gente quer, né? Então, a gente não tem compromisso nenhuma de duração, não sei quanto tempo vai ter o filme, cada sequência de cada animadora, de cada animador também é livre, quanto vai durar, não tem necessariamente que ser cada sequência, por exemplo, durar 1 minuto ou durar 5 minutos, cada sequência vai durar o tempo que a animadora quiser, o animador quiser. Então, como eu disse, é um filme de exercício de liberdade mesmo assim, que já que a gente está fazendo filme autoral, a gente tem que exercitar a liberdade mesmo, né? Deixa as cobranças assim para quando se vai fazer filme de encomenda. Gente, então eu acho que não sei se as animadoras e os animadores querem falar mais alguma coisa, e a gente pode abrir para se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Estamos aqui à disposição para cada um de nós aqui. A ideia é, como eu falei, assim, lançar o filme em 2023, como, né, homenagem ao centenário mesmo. Eu tinha começado a pensar no ano que vem, né, que é 200 anos da independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Cheguei até a escrever coisas assim. Junto com a Janice, a gente chegou a esboçar de formatar um projeto, mas depois eu comecei a trabalhar nisso aqui e eu fiquei mais interessado. Vai ter tanta gente fazendo coisa dos 200 anos da independência, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Na verdade, 100 anos de Semana de Arte Moderna eu estou fazendo com o pessoal da Cesa Capoava, onde tem a casa de Flávio de Carvalho, a gente está fazendo umas coisas de Flávio de Carvalho ali, né? E a Janice anda me provocando para fazer coisa da independência, porque tem uma linha especial do PROAC para filhos da independência, né? Comemorando os 100 anos da independência. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? O que o tempo permite, né? O tempo que a gente tem, né? Lucas, fique à vontade. Tati, pode falar aqui também, né? O Lucas quer falar? Pode. Eu vou ativar aqui agora o som e tudo mais, então todo mundo pode agora ativar o próprio áudio. Só dá um oi aqui que eu coloco no destaque aqui junto com vocês. Lucas, eu queria que quando você for falar, você falar um pouquinho também da sua, não sei se você ia falar isso, né? Mas falar um pouquinho também da sua relação com o Núcleo de Animação de Campinas. Oi, boa noite a todos, a todas. E o que aconteceu aqui? Não. Não, porque a Tati não estava deixando eu entrar. Eu tenho que deixar esse protesto aqui. Eu não estava deixando eu entrar, nem a Fer. Não. Né, tava dando preferência aqui para o pessoal. Dureza. Vai dizer que eu tô protegendo o pessoal aqui, entendeu? Mas hoje ele vai se comportar. Então. Como o Maurício falou, ele está sóbrio. Ainda. Daqui a pouco vai ser diferente. Como o Maurício falou, é uma família, né? E aí é aquelas brigas, né? De família que... Enfim. Mas tá muito bom, assim. Tô muito feliz com a edição desse ano da Semana Amilar Alves. Acho que a gente tá conseguindo achar um caminho de se aquecer, né? Com os afetos, tudo isso, porque é uma parada difícil essa do vírus, mas a gente vai sair melhor dela, que entrou. Isso não tem sentido, né? Então,
minha relação com o núcleo, bom, enfim, o Al é meu pai, né? Então, uma relação bem familiar. Eu acho que foi em 86, se eu não me engano, foi 86. Pois é, Enfim, a não época do lembro o Cometa ano. Halley. O Cometa Halley e tal. Que a gente entrou no núcleo, meus irmãos e tal. E aí eu tentei sair dessa coisa do cinema, que não dá dinheiro, nada disso, mas não teve jeito. Aí eu continuo. Aí eu achei o Super 8 que eu acho que não sei, igual esse tipo de animador ou pior, né? Porque trabalho com antiguidade. Então, assim, mas é muito legal. Eu acho que realmente o Felipe definiu muito bem, assim, é animador, né? Muito no presente. E uma coisa que a gente viu na sessão do filme do Bernardo Caro, que Caro Bernardo chama o filme, que alunos, ex-alunos, dando depoimento, falando que ele justamente deixava o aluno encontrar o seu caminho de criação e não impor um caminho ou colocar um caminho. Não, cada um tem o seu caminho. Então, assim, o que não é muito fácil, né? Essa coisa de educador, como que você é didático, tudo isso, mas você não influencia na criação em si. Essa criação é o que você, né? Então, é uma coisa assim, essa coisa da educação bem meio um fio da navalha, eu acho. Porque a gente tem que estar sempre se revendo, assim, né? Vendo se essa decisão foi nesse sentido ou não. Então, e eu acho que, assim, o Boi Aruá, eu lembro que passou na escola que eu estudava quando era criança, e aí, assim, a única pessoa que veio falar para mim, eu tinha vergonha, porque o pessoal falava, esse filme chato pra caramba, criançada, né? Molecada e tal. E, assim, a única pessoa foi a professora Carminha, que ela chegou, a professora de história, falou assim, nossa, muito bom esse filme, obrigado por terem trazido e tal. E foi o que assim, meio que me consolou, meio que falou assim, não, é isso mesmo, porque a molecada era outra, né? Era outra coisa. E, enfim, eu acho que é fundamental na minha vida a relação com o núcleo de cinema de animação, né? Quando a gente uma fase da vida, enfim, que eu acho que influenciou muito mais subterraneamente, muito mais inconscientemente. Então a coisa era meio natural, você não tinha uma coisa do desenho, de que desenho você vai fazer. A gente chamava o Walt de Walt Disney para encher o saco dele, a gente ficava, né? Então, enfim, por isso que é meio pai mesmo, porque teve que criar. Aguentar as coisas. Aguentar, né? Enfim, família é isso mesmo. Né? Mas eu acho que, bom, em relação, não sei se está bom, Maurício. Posso, eu fiquei pensando aqui essa coisa do Super 8, mas assim, eu queria saber como é possível participar da produção e como eu poderia participar da produção desse filme, porque eu tenho vontade, tenho desejo, como eu poderia participar, mas eu não sei ainda como encaixar, mas eu acho que a questão do Super 8 pode entrar de alguma forma, não sei. Eu não sei, eu ainda nem sei se como é essa, porque a gente tem bastante tempo, mas até quando o tempo fica curto, né? Então, eu não sei, eu gostaria de participar e encontrar alguma coisa, mas eu também não tenho uma ideia ainda de como seria essa participação. Eu acho muito legal essa ideia da Roberta e da Rafaela de pensar um pouco no cenário também, então como compor outras coisas. Então, eu não tenho tanta experiência da criação em si coletiva, e eu acho que isso é interessante, é uma coisa que eu não tenho isso muito. Fiz filme Super 8 sozinho, então essa coisa de como que você faz uma imagem em várias mãos, sabe, em várias cabeças, assim, como você cria essa imagem, esse som com várias e de uma forma leve, sabe? Eu lembro que o Edgar Navarro, super oitista, né? O super oitista da Bahia, um cara
importante, né, na história do cinema brasileiro. Ele falou assim, fazer 35 às vezes é tanta negociação que eu prefiro fazer uma coisa mais simples que eu não preciso explicar para ninguém, eu negocio com eu mesmo, porque vocês têm que negociar com o diretor de fotografia por que você quer, e a função do diretor de fotografia é questionar por que você quer aquilo, para saber, para não sei o quê, a função do roteirista, a função do... então você tem que ficar justificando um monte de coisa para um monte de gente, e vai a sua energia nisso. E aí a criação, o que você... ela fica... Mas, ao mesmo tempo, você fazer tudo sozinho é um pouco se mesmar demais, sabe? Então, eu acho que tentar, não sei, tentar alguma criação coletiva, enfim, que consiga... Que tenha várias mãos, assim, né? Não sei exatamente como eu posso contribuir nesse sentido do que exatamente criar. Acho que é isso. Olha, o Lucas... Esse pensamento dele, do Lucas, já está participando, Lucas. Pronto, encerro minha participação aqui, já. Não, arrumar uma forma, que acho que é legal, né? Você colocar a tua participação como super-oitista, né? Acho que agora é uma coisa que está começando agora, né? Não... eu fiquei pensando quando você falou da câmera 16mm, lógico que isso daí requer também recursos, tudo isso, mas essa coisa do filme, do 16mm, de ter aparecer a máquina, enfim, né, que a gente fala da filmadora, da câmera que está lá no MIS, né, que inclusive eu tenho até uma dúvida se essa câmera, que tinha uma câmera que foi restaurada ou foi refeita pelo seu Henrique de Oliveira Júnior. Então, eu não sei se essa foi restaurada, né? Mas, enfim, essa coisa do equipamento é uma coisa que eu gosto. Então, eu acho legal essa câmera tá lá, a gente usar outras câmeras, enfim, não sei como isso. Mas essa coisa do material, da película, né? Eu tenho duas coisas para te falar. Uma é quando você fala do Super 8, a primeira coisa que me ocorre assim é de trabalhar sobre película. É uma coisa, né? Uma sugestão assim só. E outra coisa que eu estou vendo aqui, que o Edemar Miqueta está dizendo também que gostaria de trabalhar junto com o Super 8. Vocês podiam até trocar uma ideia. Vocês se conhecem? O Lucas e Edemar? Eu nunca sei se o Edemar é do Maranhão ou do Paraná. Porque uma hora parece que ele está no Paraná, uma hora parece que ele está no Maranhão. Se quiser se manifestar aí, Edemar, fique à vontade. Então, mas, claro, a gente não tem que definir isso aqui agora, nesse momento, né? Isso é uma coisa que... Edemar está aí. Olá, gente, boa noite. Eu posso falar rapidamente. Então, eu tenho alguma prática aí com o Super 8, fiz algumas produções em stop motion, inicialmente, e é um fascínio que eu tenho, né? Eu adoro o Super 8, participei de alguns festivais aqui do Curta 8 de Curitiba. Eu sempre realmente, eu vivo um mundo indefinido, né, entre o Paraná, Curitiba e São Luís do Maranhão. Eu sou paranaense de nascimento, mas sou maranhense de coração, então eu estou sempre, né, e agora eu estou mestrando cinema e artes do vídeo na Unespar, e desde esse início de pandemia fiquei impossibilitado, então, de poder estar realizando no Maranhão, mas eu sempre estou mais por lá do que para cá. Mas esse processo do Super 8 é algo que eu sou apaixonado, inclusive nesse ano mesmo, o ano passado, na verdade, né, de pandemia, eu produzi um curta chamado Vasilisa e a Baba Yaga, que foi uma releitura ali do Mulheres que Correm com Lobos, do conto do Alexander, agora fugiu do russo, e eu fiz totalmente em Super 8, mas já com uma técnica de cutout, né, recorte de papel. Ficou bem legal, uma experiência bem interessante, assim. E no que for possível e preciso, eu estou aí para colaborar com todo mundo, e será um prazer de poder participar com vocês, gente. Obrigado. Nós é que agradecemos, Ademar. Bem, Lucas, então, como eu falei, essa coisa a gente vai amadurecendo, precisamos tomar umas cervejas juntos aí e pensando nisso, né?
Tá quase. Você já se vacinou, Lucas? Eu não sei se isso vai acontecer comigo. Só falar para o Edemar que ontem teve a sessão Super 8, que está lá no canal da CETAV Campinas, no canal do YouTube. Foi bem legal, eu gostei bastante do resultado. E aí a gente conversa mais, vamos trocar e-mail e tal, porque eu acho que é legal, talvez, eu não sei, eu tô viajando, mas assim, como está revelando em São Paulo, se tiver, se eu conseguir esses recursos, que não é tanto assim também, filmar, fazer animação em película preto e branco, mais fácil para revelar tudo isso, e interferir na película também, né? Talvez alguma coisa nesse sentido, enfim, porque é bem pequenininho, né? Então precisa... E aí alguma coisa nesse sentido. Então faz animação, revela e interfere na película. Uma coisa assim, não sei, estou viajando. Gente, todas as sessões que a gente teve aqui estão todas no canal lá. Ontem mesmo eu tive que sair um pouco durante a sessão, né? Tive que levar minha neta. Tal. Aí quando eu voltei a assistir, já estava lá a gravação, aí eu assisti um pouco junto aqui, podendo comentar, perguntar. Aí a segunda parte eu assisti já a gravação. Então, se vocês tiverem interesse em ver as coisas que já passaram, essa do Super 8 ontem foi muito boa, né? E várias, todas. A semana, conversava com a Tati agora há pouco, essa mostra Milar Alves esse ano está muito boa. Até a gente está surpreso, né? Eu acho que temos mais alguma coisa para falar. Fiquem à vontade. Vou aproveitar e dizer aqui, no dia 1º de junho, a gente está lançando Raios Cósmicos. Uma série chamada Anima Física, que a gente está fazendo junto com o Instituto de Física, né? E esse é o 2º episódio. O primeiro foi Quarks e Leptons, e esse segundo é Raios Cósmicos. Vai ser no dia 1º de junho, às 16 horas, como tudo nessa vida, agora online, né? Tati, então acho que podemos encerrar. Não sei se tem as mensagens finais aí. Eu vi que todo mundo estava dando uma mensagem final dizendo o que ainda ia acontecer na mostra, né? Agora você é o último, ficou aí a batata quente para você, para encerrar esse negócio todo aí, Maurício. Eu posso falar da mostra, da quinta mostra, a quinta mostra Milar Alves, em 2022, né? Em 2022, a quinta mostra Milar Alves. Vocês vão ver, a gente se compromete a mostrar em que pé que vai estar o nosso animação de João da Mata, daqui a um ano, né? Bom, a gente já vai ter evoluído um pouco, né? E mais outras coisas todas que a gente vai inventar para a quinta mostra Milar Alves, né? Porque essa aqui já teve um monte de coisa boa, como eu falei, está tudo ali, vocês podem rever tudo ali que está gravado ali no canal, foi maravilhosa. A gente podia aproveitar e repassar as atividades que passaram pela mostra aqui, eu posso ler só para relembrar, eu agradeço, Tati, porque foi tanta gente envolvida, né? E eu não consigo lembrar, eu agradeço se você fizer isso. Eu queria aproveitar e deixar registrado claro. esse comentário, porque esse ano foi tão bonito, né, de ver várias iniciativas, vários produtores, vários diretores, cada um querendo contribuir de um jeito, pensando numa forma, né, de levar alguma atividade. Tinha atividade, né, de todo jeito, assim, acho que para todos os tipos e linguagens a gente conseguiu abraçar, né? É verdade, essa semana foi mais de um mês. Começou em abril, na verdade, né? A Semana Milar Alves começou em abril. Então, eu achei tão legal, e aí eu fico pensando assim, qual é a responsabilidade que a gente acabou de adquirir para 2022, né? Porque esse ano, apesar de pandêmico, né? Caramba, foi muito recheado de coisas maravilhosas, assim. Eu não tenho o nome de todos aqui para agradecer a todos, mas eu vou ler as atividades que passaram aqui pela mostra e sintam-se todos muito agradecidos, assim, cada um que contribuiu, que esteve conosco, que apoiou, que ajudou aqui na frente, nos backstages aí. Acho que foi realmente um ano em que a gente, de fato, encontrou uma harmonia que eu acho que a gente, né, como
como colegas de profissão, assim, acho que a gente nunca tinha conseguido reunir tanta gente, né? E foi muito legal, realmente, esse ano. Então, gente, esse ano a Semana Amilar Alves, ela começou em abril, né? Começou com uma oficina de produção de conteúdos imersivos de realidade virtual, 360 graus. Depois tivemos o Seminário Internacional de Preservação de Acervos Audiovisuais e Regionais. Tivemos o debate público da Semana Amilar Alves na Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Campinas. Está disponível também, acho que pelo YouTube da Câmara, né? Acho que se não está no nosso YouTube, está no YouTube da Câmara. E aí, nessa semana, nós tivemos as oficinas de distribuição de curtas-metragens, Cabeças de Bernardo, tivemos a exibição de filmes em Super 8. Lucas, depois, se você quiser completar e acreditar aqui os filmes que foram exibidos, eu não tenho aqui na mão. Hoje começamos com o intercâmbio cultural e registros audiovisuais Brasil-África, falando dos filmes Camin Bangu e Campada Maria. Antes dessa oficina, desse encontro, nós tivemos a fabulação em processos criativos de desenho e estamos encerrando com esse espaço falando da animação João da Mata, 100 anos. Então, realmente foi uma programação de dar muito orgulho. Muito obrigada a todas as pessoas, amigos, parceiros, colegas de profissão que contribuíram para que pudéssemos fazer esse encontro lindo aqui do audiovisual da cidade. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso, Vicky. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, as animadoras, os animadores, o pessoal que veio para a sala. Tem várias animadoras e vários animadores, tudo pessoas queridas aí na sala também, e mesmo quem não é animador nem animadora. E pessoal da CETAV e tudo isso aí. Pena que a gente não pode tomar um vinho juntos agora. É verdade, gente, é uma pena. Uma pena, mas enfim, estamos próximos de alguma coisa. Podemos brindar a esse momento maravilhoso que tivemos. Encerramos essa Semana Amilar Alves com muitas boas energias e muitos méritos. Olha aí o nosso mascote. Olha o Joaquim, olha lá o Joaquim. Oi, Joaquim! Cadê Inácio? Não está aí, não? Joaquim vem agora dar um tchau. Opa. Esse é o Lucas. Ele fica apontando as janelinhas e falando o nome das pessoas. Esse é o Lucas. É o Lucas. O primeiro nome que ele aprendeu, acho que foi do Lucas. Bom, também agradeço a todo mundo aí, obrigado pelo convite, né? E é legal ter essa pessoal nessa batalha toda, né? Que vale a pena, porque a alma não é pequena, né? Como diria o Fernando Pessoa. Bom, um abraço a todos, então. Obrigado, viu, Tati? Lucas, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, muito bom estar com todos vocês aqui. Yay! Tchau, gente. Tchau. Um prazer, gente. Arrasem nessa animação maravilhosa. Pra gente comemorar bastante. Tá bom. Tchau, gente. Valeu. Falou. Tchau.